uma distorção de representação no que se discute a agenda tributária. O Estado do Pará, como também o consórcio de governadores da Amazônia, defende e apresenta ao Senado da República um aperfeiçoamento neste item para que nós possamos restabelecer, inclusive, a proposta inicial em que, assemelhado ao modelo do Concefaz, nós possamos ter uma representação igual entre as unidades da federação, compreendendo de que qualquer visão regional não levará em conta a realidade local. Não é porque um Estado está compondo uma mesma região que tem agendas assemelhadas. Portanto, qualquer relação que busque, seja a distorção de representação, seja uma visão populacional ou regional, estará fortalecendo a tese de conflito federativo, o que não é salutar para o que se propõe a reforma. Governador, o senhor mencionou a importância de incentivar a bioeconomia no Brasil, disse que será uma das pautas levantadas pelo seu governo. Mencionou também a possibilidade de conceder áreas, tanto para a conservação ambiental, mas também para a reestruturação, reflorestamento, para aproveitar, inclusive, o potencial de geração de crédito de carbono nessas áreas. O crédito de carbono não é um mercado regulamentado aqui no Brasil ainda. Nós temos a pauta ainda na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional sendo discutida. A ministra do Meio Ambiente já se disse disposta a caminhar com essa pauta nas casas legislativas, apoiar alguns projetos. O senhor apoia algum projeto que já está em caminho, está em tramitação no Congresso? Há previsão de uma regulamentação do mercado de carbono para destravar esse potencial arrecadatório das áreas verdes? O Brasil precisa compreender de que o meio ambiente o coloca e o tira do protagonismo global. Consequentemente, atravanca ou facilita a agenda de investimentos, ofertando um Brasil com responsabilidade e com compromisso com esta agenda. A partir disto, nós precisamos consolidar o desafio de transformar floresta viva em algo mais valioso do que floresta deitada, do que floresta morta. Para tal, é fundamental que nós possamos enxergar a bioeconomia como nova vocação nacional e nós possamos regulamentar o mercado de carbono para que, a partir daí, nós possamos ter a valoração da floresta, nós possamos ter a precificação deste mercado e, consequentemente, nós possamos gerar empregos verdes e conciliar a sustentabilidade ambiental, a oportunidade econômica, cuidando das pessoas, consequentemente, a socio-bioeconomia. E, neste momento, o Senado da República pauta na última semana um importante movimento que converge todos os processos legislativos apresentados, seja pela Câmara, seja pelo Senado, e starta a evolução dos debates para a implementação de uma legislação voltada ao mercado de carbono. Os governadores da Amazônia apresentaram demanda na última semana, desejosos a poder colaborar. Temos agenda marcada já para esta próxima semana na Comissão de Meio Ambiente, onde os secretários de Meio Ambiente e procuradores dos estados estarão oficializando quais as opiniões de ajustes necessários para o aprimoramento e, consequentemente, nós possamos, ao fim desta discussão, ter uma legislação clara. O mercado regulado de carbono é decisivo para a integridade da atividade de comercialização de captura de carbono, é decisivo para que nós possamos estabelecer um valor presente, mas uma estimativa futura de quanto a tonelada de carbono estará precificada, e isto tudo compõe uma estratégia central. O poder público ter a capacidade de construir um ambiente de combate às ilegalidades ambientais a partir da valoração da floresta em pé. O que nós queremos, primeiro, que os estados tenham representação no comitê decisório, o que hoje não consta nos projetos apresentados. Este é um ponto. Nós queremos ter representação, debater, discutir, até para que haja uma conciliação das estratégias nacionais com as estratégias locais, para que seja efetiva esta ação conjunta. Um segundo ponto, floresta não destinada precisa compor a estratégia de estoque florestal que gera a captura do carbono. Isto também não consta dos processos que estão no curso legislativo. Portanto, são ajustes, mas que se requer, primeiro,
destacar que o passo de pautar já é decisivo. Nós precisamos sair apenas da exclusividade do mercado entre privados, do mercado voluntário, e passarmos para a agregação do mercado regulado. E a partir daí, com respeito aos sistemas jurisdicionados locais e com uma estratégia conjunta nacional e subnacional, o Brasil dará um passo decisivo que reputo ser a estratégia mais relevante, junto com o combate às ilegalidades ambientais, a estruturação de um mercado de carbono que possa representar efetivamente uma sinalização que commodity a partir do carbono capturado passa a ser um novo negócio para o Brasil. Governador, estou falando sobre o G20. Qual é o movimento que o Estado está fazendo nesse sentido? Nós estaremos pleiteando ao governo brasileiro e à diplomacia internacional para que a agenda da bioeconomia possa constar dentre as estratégias das plataformas centrais de alternativas para as soluções econômicas das próximas décadas. E o Brasil precisa liderar isto. O que se precisa compreender no nosso país é de que o que coloca o Brasil a ser líder global é a paz ambiental, é a liderança do processo de conciliação com os desafios sociais e a preservação ambiental. E o Brasil, como líder do G20, neste momento, podendo sediar no Brasil esta reunião, deve aproveitar disso para incluir bioeconomia como um ponto estratégico central para um norte da economia global. Pelo que o senhor comentou na palestra, nesse seu novo mandato, o senhor está organizando a casa ali na Cosam para uma eventual privatização dela. Queria entender esse movimento, se a senhora está correta e também no sentido, se está mirando algo como está ocorrendo aqui na Sabesp, até porque a gente sabe que dentro do próprio Estado também tem uma questão do acesso à água, dessa universalização que ainda é um desafio. Neste momento nós estamos já em fase de conclusão dos estudos por parte do BNDES contratado pelo Estado no ano de 2022. Estamos em fase de adesão dos municípios para que possamos ampliar ao máximo a cobertura dentro da estratégia de concessão. O modelo a ser discutido no Estado é de que nós vamos preservar a companhia de saneamento na captura de água e vamos fazer a convocação do privado para o processo de universalização. E a agenda é que nós possamos, em 2030, a universalização de água e 2033, a universalização de tratamento de esgoto. Mas negociação com as empresas também já começou? O senhor já sentiu procura de empresas nesse sentido? Nós compreendemos de que a Cosampa, seja pelo seu ativo, seja pela ampliação de um novo mercado e pelo volume de expectativa de consumidores, deve, após a Sabesp, ser a grande operação de 2024 no sistema de concessões de saneamento. Governador, a ONU confirmou recentemente que a COP será em Belém. Os preparativos já começaram e qual o legado que um evento como esse deixará no Estado e no Brasil? A palavra de ordem é legado. E olhar o legado sobre o ângulo ambiental e sobre o ângulo de infraestrutura. Sobre o legado ambiental, que o Estado do Pará possa assegurar a redução e o cumprimento de suas metas na busca do desmatamento zero. Combatendo ilegalidades, o Estado tem apresentado números muito importantes, fazendo uma comparação dos primeiros 8 meses de agosto de 23 comparado com 22, nós tivemos uma redução real de 44%. Apenas no mês de agosto, 68% a menos de desmatamento comparado com agosto do ano passado. Mas isto na agenda do desmatamento e combate. Sem isto, nós não vamos adiante. É fundamental que nós possamos olhar sobre o legado a partir da implementação de bioeconomia, implementação de empregos verdes, implementação do mercado de carbono, para que, consequentemente, nós possamos encontrar a conciliação da agenda da sustentabilidade ambiental com o olhar sobre as pessoas. Nós temos no Pará 9 milhões de habitantes e na Amazônia brasileira 29,5 milhões de habitantes, que precisam ter oportunidade de alternativas de melhorar a sua condição de vida. Na agenda do legado de cidade, é que Belém e o Estado do Pará possam, por exemplo, garantir a universalização do acesso à água e do tratamento de esgoto. Que a cidade de Belém possa haver solucionado agendas de mobilidade urbana, de serviços que diretamente
tocam o interesse da população. Que nós possamos solucionar a agenda da hospitalidade com novos leitos que possam incrementar, pós-COP, a inserção de Belém na referência do turismo ecológico a partir deste novo ambiente que a COP nos oportuniza. Pessoal, se ninguém tiver uma última pergunta, então hoje vamos fazer as duas de uma vez e matamos. Tá bom. Governador, tivemos avanços no último mês em relação à permissão de estudos da Petrobras para exploração, talvez, de petróleo na margem equatorial. Qual o papel do Estado na discussão sobre o assunto? Nós temos algumas não concordâncias entre órgãos ambientais, entre a concessão de licenças para a exploração. Qual é o papel do Estado? Como vocês estão, claro, conversando com os ministérios e também com os órgãos ambientais em relação a esse assunto? É um assunto um pouco diferente da forma tributária ainda. Quer responder essa? Posso? Bom, primeiro, eu defendo que seja permitida a pesquisa. Esta pesquisa não dar-se-á no território paraense, e sim no estado do Amapá. Mas é fundamental que os órgãos ambientais possam colocar as condicionantes para a pesquisa e a Petrobras seja capaz de responder a esta agenda. A partir daí, em havendo pesquisa, desde que as mesmas possam serem feitas mitigando todo e qualquer risco ao meio ambiente, o Estado brasileiro haverá de discutir qual o processo de capacidade de transição energética para a decisão de qual matriz estará sendo implementada. É fundamental que nós possamos fortalecer, a partir do ativo da Petrobras, uma agenda que viabilize um modelo de sustentabilidade para a Amazônia. Hoje, o Fundo Amazônia ele é financiado fortemente por países que exploram combustíveis fósseis. A Noruega, por exemplo, é um dos principais financiadores do Fundo Amazônia e o faz a partir de recursos oriundos do petróleo. Portanto, eu tenho colocado que a Petrobras deve, como empresa nacional, liderar este processo de financiamento à tecnologia, à ciência, à implementação desses novos negócios que vão desde a transição do uso do solo, da transição ecológica à transição energética. E, a partir daí, com sustentabilidade, tomar a decisão. O que não se pode é defender toda e qualquer opção que possa dialogar com crimes ambientais, com repercussões ambientais na nossa região. Última pergunta, pessoal. Dois pontos de reforma tributária. Um deles é como que seria o melhor desenho na sua avaliação da distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. Esse ficou aberto na Câmara, deve ser discutido no Senado. E o outro é se não há um receio da sua parte, de outros governadores, com o fato de a guerra fiscal se prolongar por conta daquele ressarcimento completo pelo Fundo de Desenvolvimento, Fundo de Compensação do ICMS. O Estado do Pará não é um estado que tem muitos incentivos fiscais, outros estados como São Paulo, por exemplo, têm incentivos de 80 bilhões por ano. Então pode haver um desequilíbrio aí. Eu ouvi o senhor um pouco sobre isso. Primeiro, a reforma tributária ela não pode buscar o desequilíbrio. Não deve buscar vencedor ou vencido. Nós precisamos equalizar as realidades das 27 unidades da federação para que, ao fim, possamos sair todos com a certeza de que se fez aquilo que era possível, aquilo que era necessário e que não foi à custa do colapso fiscal e arrecadatório de nenhuma unidade da federação. Nós precisamos usar da reforma tributária para reduzir as distâncias dos Brasis. E, por isso, o Fundo de Desenvolvimento é extremamente importante, pelas realidades econômicas de cada ente federado. Existem estados que têm na indústria, que possuem nos serviços, no comércio, a alavancagem arrecadatória. Outros ainda necessitam da transferência de renda, por exemplo. Quando se avança para a cobrança, a arrecadação no destino, você começa a estabelecer um equilíbrio melhor entre os entes. E o Fundo de Desenvolvimento Regional deve ir neste caminho, sempre num processo de fomentar a transição da realidade econômica para que nós possamos ter um equilíbrio maior entre as unidades federativas. Muito obrigado, governador.